Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem crê diz amém. Só até aí por enquanto. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, querido. Curve a sua cabeça em reverência a esta palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Esteja orando comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite. Nosso coração agora se inclina para ouvir a tua voz. Nós nos constrangemos diante de tão maravilhosa graça, desta palavra, Senhor, que foi deixada para nós. E ela é tão boa, Senhor, ela é perfeita. Ela nos fortalece. Nessa noite, Senhor, nós queremos verdadeiramente te adorar, te agradecer, te bendizer. Fala a cada coração hoje aqui presente, Pai. Que essa palavra fique guardada, Senhor, traga frutos. E desde já nós repreendemos toda investida do inimigo para tentar roubar essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por cada um aqui presente. Que tu venhas dar uma porção especial a cada vida, cada homem aqui presente, cada mulher, Senhor, aqui presente, que veio te louvar, veio te adorar. E assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém comigo. Glória a Deus. Queridos, se você for, passaram as páginas passadas aí, de domingo, 15 dias, eu estive ministrando aqui sobre o cristão e sua mente passiva. A palavra do Senhor nos fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo que todos nós devemos guardar e praticar todos os dias, porque não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Renovação da vossa mente. Guarde essa expressão, é algo que nós precisamos praticar, renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Nossa mente que está, todos os nossos pensamentos, é daquilo que você está alimentando na sua mente, que você vai viver de acordo com isso. Se a sua mente está sendo renovada, você vai viver uma renovação em Deus, da sua palavra, das suas promessas, da sua verdade. E é sobre isso que eu quero ainda falar, sobre a nossa mente nessa noite. Porque dentro da nossa mente é onde existem vários conflitos. Eu diria que dentro da nossa mente existem várias batalhas. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, olha, as armas da nossa milícia não são carnais. Então ele está dizendo que nós estamos numa batalha, amém? Há uma batalha que nós estamos travando. Mas não é uma batalha carnal assim, de socos, chutes, tiros, bombas, espadas, não. É uma batalha espiritual que acontece em nossas vidas. Mas as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Diga comigo, fortalezas. Anulando nossos sofismas. Diga, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo o quê? Todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós estamos numa batalha. Existem fortalezas que nós precisamos vencer, anulando o sofisma. Você sabe o que é sofisma? Sofismas são ilusões dentro da nossa mente, mentiras, enganos que são enraizados dentro das pessoas, que elas vivem a vida toda achando que aquilo é uma verdade, mas na verdade é uma mentira. Estão sendo enganadas. Então quando a pessoa vive toda a sua vida numa cegueira, num engano, a sua mente está enraizada nessas fortalezas.
nesse sofisma, nesse engano. É uma cegueira que a pessoa vive a vida toda. E somente com as armas espirituais que nós vencemos essa batalha em nossas mentes. Essas fortalezas que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes, em nossas vidas. Todo pensamento seja cativo ao Senhor. Então existe uma batalha, nós estamos numa batalha, amém? E essa batalha é contra o inimigo das nossas almas, amém? E onde é que acontece essa batalha? Na nossa mente. Dentro da nossa mente, irmãos, existem conflitos. É onde se trava e você é cheio de dúvidas, de questionamentos. Então nós entendemos, e pela palavra do Senhor, confirmamos isso, que de alguma forma, Satanás ele consegue influenciar os nossos pensamentos. Ele consegue de alguma forma deturpar, enganar, cegar as pessoas com pensamentos enganosos, que deturpam. Já já a gente vai falar mais sobre isso. De alguma forma, Satanás e o reino das trevas influenciam os nossos pensamentos. A mente sofre investida dos poderes das trevas. Por isso é importante você vigiar os seus pensamentos. Vigiar o tipo de pensamento que você está alimentando. Vigiar o tipo de pensamento que você está fortalecendo cada vez mais na sua vida. Nós gerimos aquilo que nós comemos, gerimos aquilo que nós vemos, gerimos aquilo que as nossas mãos tocam. Tudo isso você precisa gerir, controlar, para você não pecar, para você não fazer coisa errada. E uma das coisas que a gente precisa aprender também é aprender a gerir os nossos pensamentos. Quem está me entendendo aqui, diga amém. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre essa batalha nas nossas mentes. A batalha que nós enfrentamos em nossas mentes. Essas investidas do reino das trevas existem. Que nos influenciam. Que nos fazem pensar de uma forma errada. O contrário daquilo que Deus quer que você pense. Porque é onde Ele vai atuar. Se Ele conquistar, Ele conseguir ganhar terreno dentro da sua mente, querido, então Ele vai te manipular, Ele vai te enganar. Você vai viver como um escravo. Porque a sua mente é o centro dos seus pensamentos. Tudo começa quando você está pensando, maquinando aquilo dentro de você. É possível o crente ser salvo, mas ter uma mente não renovada. É possível uma pessoa, pastor, ter a salvação, mas ter uma mente ainda passiva, cativa, atormentada pelo inimigo, pelas coisas do mundo. Irmãos, o coração está renovado, mas a mente ainda não foi renovada, pensando coisas que não deve. O coração se rende, mas a mente precisa ser renovada. Quantos não se lembram quando Deus ele tira ali aquele povo de Israel do Egito, anos e anos de escravidão, e Deus dá uma promessa para uma terra prometida? Olha, eu vou levar vocês para uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que vocês vão colocar os seus filhos, vocês vão prosperar, vocês vão crescer, vocês vão ter uma terra boa. Que promessa maravilhosa, hein? Imagine você passar anos e anos sendo escravo de um rei ditador que foi o faraó. E agora você vai pela promessa do Senhor, caminhando, Deus fazendo milagres todos os dias. Existe uma promessa para você. Todavia, aquele povo tinha ainda a mente escrava. Porque toda vez que vinha um problema, uma dificuldade, começava a murmurar. Era melhor então a gente morrer no Egito sendo escravo. Era melhor a gente ficar lá como escravo no Egito. Pelo menos lá tinha comida. Que saudade das cebolas, dos melões do Egito. Sempre que vinha uma dificuldade, eles começavam a murmurar. Ou seja, estavam libertos, mas a mente estava aprisionada. Libertos, tinham uma promessa de vitória, mas a mente de escravo. Bem assim são muitos crentes. Tem promessa de Deus para a sua vida, tem herança de Deus para a sua vida, mas a mente ainda é uma mente de escravo. Uma mente aprisionada. Uma mente que não consegue se alegar na presença de Deus, não consegue desfrutar e viver o melhor de Deus, porque a mente ainda está no Egito, a mente ainda está no passado, a mente ainda está no pecado, como aquele povo de Israel. Por causa daquela mente aprisionada, daquela mentalidade
medíocre, eles não entraram na terra. Somente a geração mais nova entrou. E bem assim foi aqueles 12 espias, quando Moisés manda 12 espias. Olha, vai lá cercar a terra. Vai espiar, vai ver o que é que tem lá. Ele mandou 12 espias. Eles espiaram a terra e viram a terra era boa. Quando eles viram os frutos da terra, eles ficaram admirados, porque as uvas eram enormes. Para levar um cacho de uvas, tinha que levar 2 homens, né, nos ombros ali, porque eles ficaram admirados com o tamanho dos cachos de uvas. Que terra boa! E eles viram que a terra era boa. E quando foram dar o relatório para Moisés e todo o povo, eles diziam: olha, a terra é boa, mas não dá para a gente conquistar. Como é isso? Josué e Caleb, que foram os 2 únicos dos espias que ali estavam, não. Olha, a terra é boa, mas nós vamos conquistar sim. E eles disseram: não vamos conquistar, porque lá existem gigantes. E diante deles nós somos como gafanhotinhos. Somos como gafanhotos. Ou seja, uma mente pequena. Eles se achavam como gafanhotos. Mas Deus já tinha dito: a terra é de vocês. A terra vai ser de vocês e da família de vocês. Mas eles não creram, porque a mentalidade era de escravo. A mentalidade era de um gafanhoto. Querido, Deus não quer que você tenha uma mentalidade para você se enxergar como um gafanhoto, não. Como alguém pequeno. Deus te deu a mente de Cristo. E então você precisa começar a pensar no melhor de Deus para a sua vida. Você começa a pensar nas promessas de Deus, no que Deus tem para você, no que Ele já preparou para você. Não faça como aqueles espias que tiveram uma promessa de Deus, mas por causa de uma mente cheia de derrota, eles não conseguiram conquistar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, querido, dentro da sua mente, onde existem pensamentos que você trava batalhas todos os dias, o papel do crente é saber gerir esses pensamentos. O papel do crente é alimentar a sua mente de forma que essas batalhas sejam vencidas e você não fique aprisionado pelas investidas de Satanás para tentar dominar e ganhar os seus pensamentos. Muitas são as batalhas que nós enfrentamos. Sabe, acompanhe comigo e veja se você não está vivendo algum tipo de situação como essa. Batalhas na nossa mente. Tem gente que tem uma mente tão dispersa, uma mente tão aérea. Mente dispersa, não consegue se concentrar. Gente que quando começa a ouvir a palavra, começa a ler, dá um sono. Mas quando é outra coisa, opa, fica desperto. Que é isso? Na hora de ouvir a palavra fica com sono, fica disperso, não se concentra mais para ver outras coisas. Fica esperto. Pessoas com mente dispersa, mente confusa, mente incrédula, pessoa difícil de crer. Tudo isso entenda como investidas do inimigo para tentar roubar aquilo que Deus tem para você, para cegar o seu entendimento. De alguma forma ele consegue fazer isso. Pessoas com mente muito ansiosa, muito preocupada, é uma batalha. Pessoas que vivem numa ansiedade terrível e vivem sempre batalhando dentro da sua mente, preocupadas, com medo. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que é que eu vou conseguir fazer? Se eu não conseguir, eu vou ser derrotado, eu vou morrer, eu vou ficar com fome, eu vou virar um mendigo, tanta ansiedade, vou ficar doente, eu vou morrer daqui a pouco. Meu Deus, uma ansiedade que controla essa mente, a pessoa não consegue viver. Aleluia. Uma mente julgadora. Pense aquela mente que só sabe criticar. É uma mente que não consegue ver coisa boa, só consegue ver coisa ruim. Não consegue dar uma palavra de parabéns para ninguém. Não consegue reconhecer nada. Tem gente que tem dificuldade de dar parabéns, sabia disso? Fale parabéns. Não sai. A língua enrola, trava assim. A mente julgadora, desconfiada de tudo. Mente passiva. Nós falamos domingo, 15 dias, uma mente passiva. Não tem intenção de nada, não vai buscar nada. Os outros, se chegar, ela vem, mas não tem intenção das coisas. Mente vitimista, está sempre se vitimizando. Dentro da sua mente é uma batalha. Meu Deus, eu sofro, a minha vida é sofrida. Tudo foi sofrido para mim. Ninguém me dá bola.
Ninguém percebe como eu sou bom, mas eu não consigo viver a bondade que tem sobre mim, porque todo mundo me faz de vítima. É uma mente enganada, pessoas que vivem enganadas, achando que são os donos da verdade, mas não entendem que estão dominados por Satanás, vivendo o sofisma que eu falei, um engano, uma realidade falsa. Tudo isso é uma prisão, fortaleza na mente daquela pessoa. Somente a palavra de Deus para libertar. Isso, queridos, é o orgulho. O orgulho é uma fortaleza muito grande que fica aprisionada nas mentes das pessoas. Somente o amor e a palavra de Deus para libertar, destruir todas as fortalezas, sofismas, levando o nosso pensamento cativo ao Senhor. Isso é um milagre. É um milagre quando a pessoa se rende ao Senhor, Ele quebra essas fortalezas, quebra essas mentiras. A mente depressiva, triste, sempre se autodepreciando, se fazendo de derrota o tempo todo, sempre frustrada. Enfim, muitas são as batalhas. E onde essas batalhas acontecem? Na mente. Talvez eu estou pregando aqui, e dentro de você, se você já tem uma mente que está dominada ainda pelos ataques de Satanás, você vai ficar disperso, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir colocar intenção e buscar as coisas de Deus, porque você já está mal acostumado com seus pensamentos. Tem gente que na hora do culto, estamos louvando, buscando, ouvindo a Deus, está pensando o que vai assistir quando chegar em casa, está pensando quando está o placar do jogo de futebol, está pensando, meu Deus, o que é que vai passar no Big Brother, meu Deus, quando chegar em casa, as curtidas, os comentários, os e-mails, está com a mente tão dispersa no mundo, porque não tem a mente cativa ao Senhor. É uma hora que a gente passa para ouvir a palavra de Deus, é muito pouco. Então você tem que colocar toda a sua intenção em ouvir o que Deus tem para você. Se isso não for importante para você, a palavra de Deus que é vida, então o que mais será para você? Isso me preocupa, porque nós estamos vivendo uma geração que tudo é importante, menos a palavra de Deus para as pessoas. Tudo é importante, até ficar mexendo no celular para ver as mensagens, não tem nada importante, mas só ficar mexendo, quando a palavra de Deus está fluindo, Deus está derramando bênçãos, mas a pessoa tem a mente tão dispersa, a mente tão dominada, tão cativa às coisas do mundo, que não consegue parar para ouvir o Senhor. A gente está me entendendo aqui, amém? Entendo que Satanás, ele aprisiona as mentes, fortalezas que são enraizadas nas mentes, e quando ele domina a mente, ele domina a pessoa. Então, voltando aqui, nós estamos, situação, que Paulo ele fala ali em 2 Coríntios 10. Primeiro, nós estamos em uma batalha, amém? Quem é o inimigo? Nosso Satanás é o nosso inimigo. 3, a mente é o campo de batalha, é onde acontece essa batalha, amém? Ele trabalha para criar fortalezas e mentiras dentro das mentes, com planos bem elaborados. E 5, ele arquiteta tudo, não tem pressa. Ele é sutil. Ele vai, com sutileza, colocando sugestões, ideias, ilusões, e a gente vai lançando para dentro da mente. Por isso que a sua mente tem que estar blindada pela palavra, cativa seus pensamentos, a presença e a palavra de Deus. Quantos creem nisso, amém? Eu vou dar apenas alguns exemplos do que a palavra do Senhor nos fala. Lucas 8, e versículo 12, Jesus fala da parábola do semeador. E ele diz que certo semeador saiu a semear, e ele lançava a sua semente em lugares diferentes. Uma das sementes caiu no meio do caminho. Veio o pássaro e comeu aquela semente. E ele diz, aquela semente que caiu no meio do caminho é o quê? Lucas 8, 12. Aqui caiu à beira do caminho. Preste atenção. São os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Como é que Satanás arrebata da palavra? Arrebata essa palavra, ele rouba.
Então, o semeador é aquele que está pregando a palavra. Está dizendo palavras, está falando do Evangelho, está falando de Cristo. Então, a pessoa com a mente dispersa, a pessoa que está cheia de batalhas e não consegue levar seus pensamentos a Deus, vem Satanás e aproveita e diz, opa, rouba essa palavra. Não deixa aquela palavra entrar, assimilar no coração. Ele rouba, com dardos, com lembranças. Ele coisas começam a distrair, ele cria distrações. A pessoa começa a ficar com sono, ele usa pessoas para distrair, porque ele vai e rouba a palavra. Aí, você não vai ouvir isso não. É Jesus que está dizendo, sou eu. Ele arrebata ali essa palavra, ele rouba a palavra. Então preste atenção, irmão. Não deixa Satanás roubar a palavra que Deus tem para você, amém? Fique atento. Fique atento ao que Deus tem para a sua vida. João, capítulo 13, e o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, olha isso, filho de Simão, que traísse a Jesus. Quem foi que colocou na cabecinha de Judas para trair Jesus? O diabo. Porque Judas tinha mente já tendenciosa às coisas erradas. Em outro texto nós vamos ver que Judas, ele roubava as ofertas. Ele não era piedoso. Ele botava a mão nas ofertas. Então, já Satanás, sabendo disso, começa já a lançar pensamentos em Judas. Tendo já Satanás, o quê? Posto no coração de Judas. Então ele começa a colocar sugestões. Ele começa a lançar essas tentações. E a pessoa que não tem a mente vigilante, vai assimilando, vai alimentando, vai maquinando. Começa com a cobiça, né? Lá Tiago fala. Porque o pecado não se origina primeiramente onde? No desejo. Começa primeiro na mente. A pessoa começa a maquinar, a pensar. E se a pessoa não eliminar isso, não repreender, não renovar a sua mente, ela vai e acaba cedendo ao pecado. Há uma frase famosa, se não me engano é de Martinho Lutero, que ele diz, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. Então, quando vieram os maus pensamentos, que são inevitáveis, os ataques de Satanás, surgem nas nossas vidas, mas você não vai deixar esse pensamento fazer um ninho dentro de você. Você vai tirar, sai em nome de Jesus. Eu não quero isso. Você vai gerir os seus pensamentos. Quando vier pensamentos de pecado, pensamentos que desagradam a Deus, maquinações do mal, você vai anular, você vai repreender, você vai resistir ao diabo e ele vai o quê? Fugir de vós. Resista ao diabo, irmão, ele vai fugir, resiste a esses pensamentos e ele vai fugir. Agora, se você ficar alimentando, se você ficar cobiçando, se você colocar isso como algo precioso e diz, não vai fazer mal a mim não, você está brincando com perigo, você está brincando com pecado e vai gerar morte na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Judas não fez isso. Aceitou as sugestões de Satanás e fez o que fez. Sabe que isso aconteceu também semelhante com Pedro. Mateus, capítulo 16, e o versículo 23, Jesus estava predizendo a sua morte e ressurreição. Satanás, na sua astúcia, ele, de alguma forma, ele influencia a mente de Pedro. E Pedro chega e diz assim, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro, ele pega Jesus falando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, falando toda a sua missão. Aí Pedro chama Jesus à parte e diz assim, tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Aí a resposta de Jesus. O que é que Jesus fala? Mas voltando-se Jesus para Pedro, disse o quê? Arreda-te daqui, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Jesus percebeu que aquilo não vinha de Pedro, vinha do próprio Satanás. Então Satanás, ele usa as pessoas para dar essas sugestões,
Às vezes para enganar, às vezes para te influenciar. E aí, naquele momento, Pedro foi vítima dos ataques de Satanás. Vocês estão entendendo isso, amém? Aí Jesus, o que é que Jesus faz? Sai daqui, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. E é isso que você tem que fazer quando vier esses ataques de derrota, essas batalhas na sua mente. Você vai dizer o mesmo que Jesus disse. Aprendeu? Foi o que Jesus disse. Arreda-te daqui, Satanás. Quer treinar? Vai, vamos treinar. 1, 2, 3, vai. Arreda-te daqui, Satanás. É isso que você tem que fazer. E não ficar alimentando esses maus pensamentos, essas batalhas, essa derrota, esse pensamento de pecado dentro de você. Atos 5, versículo 3, mais um que foi deixando Satanás encher o seu coração. Já ouviu falar de Ananias? Atos 5, versículo 3, mentiu a Pedro, mentiu, dizendo que estava dando uma oferta, um valor, mas era mentira. Aí Pedro diz assim, Atos 5:3, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estarias em teu poder? Como pois assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí vem o versículo 5 que diz, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevivendo grande temor a todos os ouvintes. Olha o que Pedro diz a Ananias, você deixou Satanás encher o teu coração. Então veio uma tentação ali para Ananias, olha, você pode ficar com esse dia, vai lá, para ninguém saber, você diz que foi tanto, uma parte você guarda, mas você diz que foi tudo, não precisa dizer que guardou. Aí Satanás quer, é verdade, eu vou ficar com uma parte, vou sair de bonzão, todo mundo vai me aplaudir, porque eu dei uma oferta bonita, e ainda vou ficar com o dinheiro no bolso. Gostei, Satanás, dessa ideia. Aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, com o dom da palavra de conhecimento, né, que nós estudamos sobre isso nos dons do Espírito na escola, Deus mostra que ele estava mentindo. E o que aconteceu com Ananias? Caiu morto, porque mentiu. Não a Deus, não aos homens, mas ao Espírito Santo. Então, irmãos, tudo isso por quê? Porque os ataques, as investidas de Satanás nas nossas mentes, se nós não gerirmos, não repreendermos, estaremos sendo manipulados. Quem está aqui comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, pastor, então, como é que a gente pode evitar esses ataques? Quais são as causas que causam, né, as causas que levam os ataques do maligno nas nossas mentes? Você precisa entender, primeiro, a sua mente pertence a você. Deus lhe deu total domínio para você na sua mente, amém? Ele não pode simplesmente chegar e invadir a sua mente, não. Quando isso acontece é porque o homem, ele cede terreno. Ele dá algum espaço. Então, quando ele dá espaço, o inimigo aproveita. A sua mente, Deus te deu autonomia. Deus, ele te deu capacidade de você se conectar com o Criador, se conectar com o reino espiritual, de sonhar, de imaginar, de gerir seus pensamentos, suas emoções. Querido, eu acho fantástico a mente. Pensa em um assunto que eu gosto, eu fico maravilhado. Mas quando a gente não consegue gerir e deixar ela para o inimigo tomar espaço, então é isso que acontece. Nós ficamos cativos, com fortalezas em nossas mentes, vivendo aprisionados. E por isso que nós devemos ser cada vez mais espirituais, para ter discernimento das coisas. Então, ele chega quando a gente cede terreno. Como é que o homem cede terreno? Cede terreno, primeiro, involuntariamente. Sem saber, muitas pessoas cedem terreno para Satanás. Porque o reino espiritual existem leis espirituais que acontecem independentemente de você saber as leis ou não. Eu gosto do exemplo das leis físicas. Você, Gabriel, que é físico, se você pular
de um prédio de 10 andares, você vai voar? Não, né? Se você pular, você vai cair. É uma lei física. É, Gabriel? Está aí o físico ali para concordar comigo. Se você botar o seu dedo, Gabriel, dentro da tomada ali, o que é que vai acontecer? Eu não creio, eu não acredito não, que eu vou dar choque, eu não vou. Aí você bota. Eu não sabia. Não sabia. Vai tomar choque sabendo ou sem saber. Vai cair sabendo, querendo ou não. É uma lei que acontece e a lei não respeita se você sabe ou não. Quem está me entendendo aqui, amém? Bem, assim são as leis espirituais. As leis espirituais acontecem, você sabendo ou não. Eu não sabia. Raiz não conhecia das escrituras. Eu não sabia que se eu mexesse com feitiçaria, eu ia trazer maldição para a minha vida. Não sabia, mas acontece. Eu não sabia que se eu vivesse no pecado, eu ia abrir portas para o reino das trevas, para Satanás invadir a minha casa, meu casamento. Eu não sabia, mas acontece. Involuntariamente se dá espaço. Então, involuntariamente, quando a gente desconhece, é ignorante para as coisas de Deus, estamos dando espaço. Por isso que a gente precisa estar vigilantes no Senhor. E também tem aqueles que cedem espaço voluntariamente. Sabia disso? Tem gente que quer ser dominada por Satanás. Voluntariamente elas se colocam para serem conduzidas por Satanás, pelos demônios, achando que vão ter poder, achando que vão conquistar coisas, vão conquistar dinheiro, fama, poder, autoridade. Voluntariamente elas se expõem e colocam suas mentes à disposição de Satanás. Mas esse não é o assunto. Só quero falar aqui mais dos involuntários. São os terrenos perdidos. Primeiro, terreno perdido que cede espaço. Já falei aqui, mente não renovada. Se você não busca renovar a sua mente, você está cedendo espaço para Satanás. O crente que tem a mente renovada, que busca sempre renovar a sua mente, tirando as coisas antigas, parar de pensar nas coisas do homem, do velho homem, coisas que desagradam a Deus. Então ele está tirando o espaço, tirando o terreno que era do inimigo, e agora não tem mais espaço para Satanás entrar e fazer suas maquinações. Por isso você precisa renovar sua mente, meu irmão, cada vez mais enchendo ela da palavra de Deus. Quem tem a mente renovada no Senhor, vence suas batalhas, vence os pensamentos, as maquinações de preocupação, que você está sempre preocupado com o pior que vai acontecer na sua vida. Isso é o que? Falta de renovação na mente. Ei, irmão, para de ficar pensando as maquinações, as coisas ruins que você pensa que vai acontecer. Não vai acontecer não, se você crer e confiar no Senhor. E mesmo que venha acontecer, você vai estar firme. Deus vai lhe dar um sustento, Deus vai lhe dar um escape, Deus vai estar com você nessa batalha. É assim que aquele que tem a mente renovada pensa. Ele não está preocupado com o pior. Ele está preocupado em agradar e buscar a Deus. Se a sua preocupação for em buscar, agradar e adorar a Deus, meu irmão, então a sua mente vai ser renovada. Se a energia que você coloca para suas preocupações, você colocar essa mesma energia para buscar a Deus, você vai ter a mente renovada, você vai tirar todo o espaço que você está cedendo para o inimigo. Não deis lugar ao diabo, assim diz Paulo. Segundo terreno perdido, primeiro é a mente não renovada, segundo é a mente que se alimenta do pecado. Então a pessoa, ela não elimina o pecado, ela não deixa o pecado, ela quer aquele pecado ali guardado, escondidinho. Está cedendo terreno. É como se dissesse, olha, você tem um lugarzinho aqui, porque o pecado e Deus não combinam. E é pelo pecado que Satanás, ele vai entrando na vida do homem. São as legalidades que nós vamos dando quando pecamos. Por isso que precisamos sempre nos arrepender, confessar os nossos pecados e correr para a cruz de Cristo. Amém? Terreno cedido para o inimigo são pessoas que interpretam a palavra de Deus erradamente. Quantos estão vivendo numa cegueira espiritual? Por quê? Porque interpretam a palavra do seu jeito. É do jeito dele. Satanás se aproveita disso. Quantos estão presos em seitas
em ensinamentos de falsos mestres, em ensinamentos de falsos profetas, em interpretações erradas da palavra de Deus. Então Satanás, ele se aproveita desse terreno. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tenha cauterizado a própria consciência. Paulo está dizendo que nos últimos dias muitos irão se apostatar da fé, vão se afastar da fé, da verdadeira palavra. Por quê? Porque vão ouvir espíritos enganadores, vão ouvir ensinos de demônios. Queridos, isso já está acontecendo. Pessoas que estão seguindo ensinos enganadores, espíritos enganadores. Homens que têm a mente dominada pelos espíritos demoníacos estão ensinando e as pessoas estão assimilando. Então a pessoa está sempre cedendo terreno para Satanás. A sua mente está dominada. Você vai falar a verdade da palavra de Deus, ela não aceita, não recebe, não entende, porque já está com a mente cauterizada, já está com a mente bloqueada. Quarto terreno que você cede é a mente vazia. Tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. A pessoa não usa a sua mente. A mente vazia não procura preencher com nada. Então não tem nada, está vazia, então o Satanás vem, então eu vou ocupar. Você precisa encher a sua mente com a verdade. Encher a sua mente com as coisas boas. Encha a sua mente. Quinto terreno cedido é a mente passiva. Já falamos aqui sobre a mente passiva. É a mente que está sempre esperando alguma coisa dos outros, mas ela mesma não toma atitude. Está sempre esperando uma força exterior. Está sempre esperando que alguém faça para ela. É apática, é indiferente, é insensível. É passiva. Ah, se vir, veio. Se não vier, não veio. Não tem ação das coisas. Não tem intenção em buscar. Não tem intenção em gastar energia para as coisas de Deus. É sempre na preguiça. Ah, vai dar trabalho. Não vou não. Ah, tem custo? Não, tem custo, então não vou não. Tem sacrifício? Não, se for sacrifício também não quero não. Eu quero que eu fique deitado, tomando uma aguinha, Deus venha, me dê a revelação, me dê a bênção, os anjos me sirvam e me levem flutuando. É mais ou menos isso. Mente passiva, irmãos. Nós precisamos agir, movimento, intenção, força, buscar ao Senhor com toda a nossa força, com entusiasmo, com alegria. Eu não sei você, mas como Deus fala, de toda a tua força, de todo entendimento, é com energia, com intenção. Coloque energia para buscar a Deus. Coloque intenção para buscar as coisas de Deus. Deus, ele vem para os sedentos. Quem tem sede, vem a mim, beba. Temos que ir com sede para as coisas de Deus. E quando a sua mente é passiva, você perde muitas bênçãos e revelações do Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. Mais um terreno perdido é a mente ingênua. É aquela pessoa ingênua que aceita todo tipo de sugestão. Não tem filtro. É sempre um inocente. Imaturo, facilmente enganada. São essas que facilmente caem nas investidas dos falsos profetas. Todo tipo de profecia ela acredita, não sabe provar as profecias, não sabe filtrar, é ingênua. Por quê? Porque não busca intimidade com Deus, não busca intimidade para ouvir a voz de Jesus. Quando a gente tem intimidade com a voz de Jesus, a gente reconhece o falso profeta, a gente reconhece o mercenário, a gente reconhece o enganador, porque Jesus não engana, a sua voz é diferente. E quando a pessoa tem a mente ingênua, é um terreno fácil para Satanás entrar. Então ela está sempre sendo enganada. Então como é que eu recupero
esse terreno perdido. Talvez você tenha se identificado com algum terreno aqui que você foi cedendo, dando espaço para o inimigo. Você precisa, em nome de Jesus, recuperar esse terreno que foi cedido, retomar, renovar a sua mente. A primeira coisa que você precisa buscar do Senhor é orar e pedir: Senhor, renove a minha mente. Renove a minha mente para que eu pense as coisas corretas. Eu não quero que minha memória fique me martirizando, me lembrando coisas ruins, coisas que te desagradam, que me causam tristeza e angústia. Não aceitar as mentiras dos espíritos malignos. Tem gente que está vivendo na mentira dos espíritos malignos, na mentira de Satanás. Tem gente que está vivendo nos enganos, nas ideologias que esse mundo tanto está pregando. Tem gente que está vivendo, não é pelo que a palavra de Deus está falando, está vivendo o que as redes sociais estão dizendo, está vivendo o que os influenciadores estão dizendo, está vivendo o que falsos mestres estão dizendo, porque simplesmente é famoso, porque simplesmente está na moda, porque simplesmente é bonito, porque ele é rico, ou ele é atraente. Querido, se você está vivendo a sua vida pautada nas coisas do mundo, você está perdido. Porque o único caminho, a única verdade que vai te levar aos céus é Jesus e sua palavra. Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, não. Ele é o único. A verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. E se sua mente está dominada pelas mentiras, pelos enganos, você deve, em nome de Jesus, buscar e orar: Senhor, se eu estou vivendo nesse engano, eu renuncio em nome de Jesus, eu quero viver pela tua verdade. Se você não fez essa oração, você vai fazer ainda nessa noite. Saia da passividade. Tenha a intenção em querer renovar a sua mente. E que essas batalhas que você está vivendo aí na sua mente, que tanto te atormentam, você possa vencer com a direção do Espírito Santo. Nessa noite, querido, busque direção do Espírito Santo, para que Ele renove a sua mente, para que Ele te revele as mentiras que você tem vivido, para que Ele ajude a vencer essas batalhas de medo, de angústias que estão aí dentro da sua mente. Renuncie essas mentiras, rejeite todas essas mentiras, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem me entendeu aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Todos nós temos batalhas que estamos enfrentando, e ela se trava na nossa mente. Quando você não entender que Deus, Ele te deu a capacidade, Ele auxilia com o Espírito Santo para vencer essas batalhas. Então se você não entender isso, você está perdido. Você vai ficar sempre nesse conflito, nessa angústia. Por isso a importância de você realmente viver na presença do Senhor, sempre levando cativo o seu pensamento a Cristo. Se você quer viver isso, em nome de Jesus, fique de pé. E a gente vai orar. Vigie os seus pensamentos. Vire para o teu irmão que está ali do lado, diga isso para ele: meu irmão, vigie os seus pensamentos. Deles fluem as fontes de vida. Você vai orar comigo. Esteja orando nesse momento, querido. A sua oração vai ser para que você peça ao Espírito Santo de Deus, para que Ele te ajude, te ensine a você vencer essas batalhas aí dentro da sua mente. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo, mas eu sei que existe um Deus que pode te ajudar, te auxiliar, te revelar ideias, te dar as verdadeiras sugestões. E Ele faz isso, queridos, é colocando na sua mente. Tudo começa na mente, no nosso coração.
E quando você não leva cativo todo pensamento a Cristo, você vai ser manipulado pelas investidas de Satanás, pelos dardos inflamados do maligno. Todo pensamento contrário à verdade, à palavra de Deus, que ele tem lançado sobre a sua vida, eu agora repreendo em nome de Jesus. Faça esta oração, meu irmão. Diga assim: eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento maligno na minha mente. Eu renuncio toda tentação do inferno em minha mente. Eu renuncio toda palavra maldita que ficou enraizada em minha mente. Em nome de Jesus, eu destruo toda fortaleza, todo sofisma, todo engano, toda mentira contrária à palavra de Deus em minha mente. Amém. Nesse momento agora o Espírito Santo de Deus começa a te revelar coisas que você precisa confessar diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, opera agora nas mentes. Ele vai te mostrar, vai te revelar coisas que você precisa renunciar, confessar diante de Deus. Aqueles pensamentos que você esteve alimentando, aqueles pensamentos que desagradam. Em nome de Jesus, querido, renuncie isso. Diga: eu não quero mais. Eu renuncio, Senhor. A minha mente agora seja levada cativa ao Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um fim que vem do Senhor. Aquele pensamento que você passou a semana toda e você sabe que é pecado, e você achando que dava para fazer nas trevas, no oculto, no escondido, renuncie agora em nome de Jesus. Renuncie agora, querido, em nome de Jesus. Às vezes a sua carne deseja isso, você vai renunciar. Tenha coragem de orar assim: Senhor, eu renuncio. Tenha coragem, seja sincero: a minha carne quer, mas eu quero te agradar muito mais, Senhor. Renova os pensamentos aqui, Senhor. Toda mente aqui seja renovada. Caia por terra agora toda investida do inimigo, toda mentira que foi entrando, se enraizando nessas mentes, toda raiz de amargura, toda raiz de depressão, toda angústia, raiz de ansiedade, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo medo, essa mãe que toda vez que vai dormir fica preocupada, ansiosa, angustiada com os seus filhos, traz paz ao coração, Senhor. Alivia, Senhor. Coloca, Senhor, fortaleza nessa mente, que seja renovada agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está preocupada, os pensamentos com as finanças, todo dia preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que pagar, Pai, em nome de Jesus, renova essa mente também, que ela descanse no Senhor. Descanse no Senhor. É um sofrimento, é uma batalha, todo dia uma batalha, preocupado com as finanças, com as contas. Em nome de Jesus, descanse em Deus, querido. Renove sua mente em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria, te dê força para trabalhar, para ganhar dinheiro, que as portas sejam abertas. Não deixe Satanás dominar essa área na sua mente. Não ceda terreno para Satanás nessa área. Essa mente, Senhor, atormentada pelo pecado, vendo coisas indevidas, pensando, Senhor, em trair, pensando, Senhor, em coisas ilícitas. Em nome de Jesus, essa mente seja renovada agora, em nome de Jesus. Essa mente, Senhor, que não consegue se libertar, Senhor, da pornografia, não consegue se libertar das coisas impuras. Em nome de Jesus, essa mente seja renovada nessa noite. Renuncie isso agora em nome de Jesus, querido. Mente cativa de Satanás,
Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda a investida das trevas. Em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor te dá a vitória, querido. E esta batalha que você tanto travou, que tanto te incomodou, o Senhor te diz: eu te dou a vitória, querido. Consagre os seus pensamentos a mim. Entrega os teus pensamentos em minha presença. Você alcançará a vitória. Aleluia. Quantos estão me entendendo aqui, digam glória a Deus. Glória a Jesus. Comece a orar, querido. Esteja orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Esse é o teu momento agora, querido. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Nossa mente tão agitada, né? A gente pensa em 1001 coisas o dia todo. São batalhas e mais batalhas constantes. Uma mente agitada, um turbilhão de pensamentos, ideias e preocupações. Quando o Senhor nos chama a descansar, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O profeta Elias, ele estava passando uma grande batalha dentro de si. Uma batalha terrível na sua mente, uma angústia. Então Deus de repente começa a falar com ele e aparece num vento forte, num fogo, um terremoto. Elias, com aquela preocupação, aquela angústia, achando que Deus ia falar com ele, mas Deus não fala nessas coisas. Interessante que Deus só falou com ele numa brisa suave. Quando ele descansa no Senhor. Então, quando a gente descansa no Senhor, então a gente encontra a resposta. E bem assim a nossa mente, agitada, ansiosa, correndo para lá e para cá, cheio de pensamentos, mas a gente não leva cativo o nosso pensamento ao Senhor. Descansa em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. O profeta Jeremias, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá só esperança. Tira de mim, Senhor, os pensamentos que criam em mim angústia, medo. Coloca, Senhor, pensamentos de paz das tuas promessas. Aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Nós vamos cear, queridos. Hoje é dia de ceia. Quero convidar nossos diáconos, as diaconisas presentes também. Vem aqui à frente comigo. Quero gente aqui do meu lado. Minha esposa também, Zanira, para me ajudar.